Oi, gente, boa noite, graça e paz. Trago uma palavra para vocês que é muito importante. Essa palavra veio tocando no meu coração e eu pedi para Deus que desse um direcionamento, que precisava passar um contexto muito importante relacionado às circunstâncias que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. Às vezes nós não temos uma expressão significativa de sabedoria para poder discernir sobre o que nós vamos falar aqui agora, mas eu vou orar. Pai querido, poderoso Deus, é no nome de Jesus, Senhor, que eu entro em oração. Pai, a palavra que eu venho passar aqui agora, Senhor, essa palavra venha nos falar aos corações, trata com as nossas mentes, Senhor, que seja o Senhor falando através de mim, que esse estudo, Pai, venha trazer, Pai, para todas as pessoas que estiverem assistindo a esse canal, Pai, uma maneira sobrenatural de ter uma mudança de atitude, de comportamento em suas vidas, Pai. Querido Deus, que o Senhor possa nos sustentar com a sua mão de poder, tocar em nossos corações, Pai, para que possamos, Pai, nos defender de tudo aquilo que não vem de Ti. Pai querido, poderoso, fala através de mim. Usa-me, Senhor, como um canal de bênçãos na vida dos irmãos e das irmãs aqui agora. É no nome de Jesus que eu falo. Amém? Que eu oro também. Aleluia, Jesus. Hoje nós vamos falar das brechas espirituais. Muitas pessoas não sabem que a expressão brecha espiritual significa que nós estamos dando abertura para as coisas que não estamos vendo com os olhos físicos e que a questão da espiritualidade ela é muito mais sensível e visível do que possamos imaginar, porque através das brechas espirituais nós estamos dando legalidade às circunstâncias, situações de nossas vidas que depois de alguma certa circunstância não temos um controle de situação. Eu venho falar para vocês aqui, para vocês verem depois e anotarem que em Ezequiel 22, do versículo 29 ao 31, nos fala do que é uma brecha espiritual. E em Neemias capítulo 4, do versículo 7 ao 10, também nos fala perfeitamente sobre isso. Na palavra, a expressão a brecha significa estar vigilante, ou até mesmo pronto a defender uma causa, uma situação e interceder. Estar vigilante é estar atento, vigiando as nossas atitudes, os nossos pensamentos e controle sobre as nossas próprias emoções. Aleluia, Jesus. Em Ezequiel 22, versículo 29 e 31, nos fala sobre ficar na brecha. Significa precisar orar por alguém, interceder por alguém. Aleluia, Jesus. Então, nos fala que em Ezequiel 22, 30, na palavra, procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor destes da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Aleluia, Jesus. Essas brechas do mundo espiritual nos fala tudo que tem servido como base de legalidade que nós damos por falta de sabedoria. O que é uma legalidade? Você dá autonomia de que seja feita alguma coisa na tua vida porque tu permite, tu procura, tu não vigia, tu não comanda tuas emoções, tu não consegue controlar, tu abre uma brecha, tu permite que essa legalidade que tu está dando para a situação que está sendo causada agir contra ti mesmo. Aleluia, Jesus. Combater essa legalidade é necessário reconhecer os nossos pecados e confessar a Deus os nossos pecados. Quando nós decidimos confessar os nossos pecados, reconhecer que somos pecadores, decidimos tomar posse do perdão. E o Senhor sabe que, através do perdão, nós venhamos a receber uma purificação, uma libertação em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Perdão. Brechas espirituais são bases legais para a ação de influências negativas, maléficas, influências que fazem com que você tenha uma livre ação sobre a vida de certas pessoas. As brechas são as necessidades como muitas pessoas procuram no dia a dia através de serem reconhecidos e amados, como exercendo um narcisismo, um poder de domínio contra outra pessoa, usando manipulação de emoção e de mente. Como também o domínio, o orgulho,
a soberba, a idolatria a si mesmo. A luta espiritual, minha gente, ela é diária todos os dias. Existem batalhas mentais no campo mental que muitas pessoas estão lutando todos os dias contra a ansiedade e contra a depressão. Deus nos deu a graça da humilhação para que a pessoa cresça na humildade. O que é humilhação? Para muitos é humilhação. É se humilhar perante uma situação. A humilhação é chegar perante a Deus, reconhecer que somos pecadores imundos, confessar os nossos pecados, redimir os nossos pecados para que venhamos vencer o nosso orgulho, reconhecendo e nos tornar nosso próprio libertador. Brechas são de natureza carnal. Tola vaidade, falsos ensinamentos. Tudo aquilo que nos convém que há os desejos da carne. Na carta de Gálatas, capítulo 5, no versículo 16, Paulo nos fala abertamente e claramente das duas naturezas que lutam dentro do homem, a carnal e a espiritual. Aleluia, Jesus. As brechas surgem através da carne, desejos e aptidões e vontades e caprichos. No versículo de Gálatas 5, capítulo 5, no versículo 19 e no versículo 21, encontramos práticas sobre a obra da carne e, infelizmente, encontraremos as coisas que nós praticamos ali também. Encontramos muita coisa, que somos muito imperfeitos. Imoralidade sexual, impureza sexual, sexualidade, idolatria, feitiçaria, obras da carne, desejos de satisfação, ciúme, discórdia, acessos a sentimentos que nós abrimos a brecha para a raiva, para a ira, para o ódio, rancor, ambição egoística, bebedura, festança, inveja, vício, pecados desgregados e também o egoísmo. Às vezes o Pai Celestial, ele nos mostra através de alguns processos as brechas espirituais e as falhas que nós damos, a abertura dessas brechas. E às vezes é necessário alguns processos dolorosos para nos corrigir, para poder viver uma vida na plenitude do Espírito Santo. Como nós sabemos que estamos sendo tratados através de processos relacionados a tudo aquilo que Deus quer que nós venhamos aprender a viver para tomar posse da plenitude do Espírito Santo? Como você acredita que uma pessoa se considera cristã sendo criminalidade? Como você acredita que uma pessoa vai sentir o Espírito Santo se ela rouba, se ela mata, se ela abusa, se ela assassina? Como você vai saber se você está sendo tratado ou não, se você não está conseguindo entender e compreender o teu processo? É necessário, às vezes, que certos processos venham a mexer com a nossa questão da saúde, questão financeira, a questão também das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para despojarmos de tudo aquilo que nos faz perder a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Muitos dizem assim, olha, eu senti o Espírito Santo. Você pode sentir o Espírito Santo, mas permitir que ele viva contigo é se desfazer de tudo aquilo que afasta você de Deus. Aleluia, Jesus. Sentir a plenitude se não confessar os pecados. Como vamos sentir uma plenitude se não confessamos os nossos pecados? Como sentir a plenitude se não solucionamos as brechas que damos através da legalidade para o inimigo adentrar na tua vida e fazer uma festa? É necessário transformar as nossas vidas confessando os nossos pecados para que o inimigo não venha causar em nossas vidas um caos, levando falência, frustração, fracasso, doença, libertinagem, desequilíbrio e assim um montão de coisas que vêm te desestabilizar e te tirar da casinha, assim como dizer, e te levar às vezes em situações onde você só vai se dar conta quando você só tem uma condição no poço, olhando para cima e reconhecendo Deus como teu Salvador. As brechas também são abertas através da prostituição, do adultério, da fornicação, da homossexualidade, do lesbianismo, relações sexuais com animais,
incesto, traição fora do casamento e também com homens divorciados ou mulheres divorciadas. As impurezas. Cada impureza que contamina o templo sagrado do Espírito Santo, que é o nosso corpo, que nos traz sentimentos diversificados no coração, cada impureza como o ciúme, inveja, já foi falado a raiva, o rancor, a idolatria e tantas outras situações que envolvem crianças, jovens, adolescentes e animais, todas essas impurezas, elas contaminam o templo sagrado do Espírito Santo. Quem é o templo sagrado do Espírito Santo? É o nosso corpo. Nós temos uma alma e temos um espírito. Nós somos o templo sagrado do Espírito Santo. Nós somos imagens e semelhanças do Criador. Aleluia, Jesus. Então, aqui também nos fala da lascívia, libertinagem, sexualidade extrema, comentários imorais e constantes, desejos de sedução que levam à masturbação. Idolatria como avareza, adoração ao próprio corpo, vícios que surgem com a idolatria. Vícios como, por exemplo, vícios. Se auto-idolatrar perante um espelho, querendo mudar a sua própria imagem, não estando conformados com a sua própria imagem, fazendo abominações, às vezes, nos nossos corpos, transformando os nossos corpos em situações que não condiz com aquilo que Deus se gerou. Tudo que nós valorizamos em excesso é idolatria. Muitos idolatram o dinheiro, muitos idolatram a beleza, muitos idolatram os negócios, a própria vida com seus próprios exageros, os seus filhos, as suas esposas e seus maridos e excessos abusivos que acometem contra o próprio corpo. A feitiçaria são artes de magia, uso de administração de circunstâncias que causam a dependência química, como drogas. Inimizades. Inimizades nos fala aqui do ódio e também quando nós falamos mal dos outros através da murmuração, estimulando ódio e contenda dentro da igreja, causando divisão e fofoca. Porfias, disputas, contendas, debates sobre teologia baseado no conhecimento e não no amor a Deus. Porque existe assim, toda religião que fala de Deus fala do amor. Não levanta contenda, mas está baseado na palavra com conhecimento e com amor. Aquela que só está baseada com conhecimento e não fala do amor de Deus, também é uma porfia. Aleluia, Jesus. A ira e a raiva. Em Efésios 4, versículo 26 e 27, ele nos fala perfeitamente sobre essa situação da ira e da raiva, que são sentimentos lamentáveis que deturpam não somente a nossa mente, mas contaminam o nosso coração. Pelejas. Pessoas que não têm integridade de guardar em silêncio aquilo que foi falado, promovendo fofoca, divisão na igreja ou no trabalho, seja onde for, por má interpretação, falando aquilo que lhe convém, causando contenda entre irmãos, promovendo divisão entre o próximo, causando peleja, é um dos pecados também. Dissensão é o ato de promover a desunião e divisão do corpo de Cristo dentro de uma igreja. A dissensão é o ato de promover desunião, divisão do corpo de Cristo, que vem através da fofoca, da murmuração e outras questões. Heresia e deturpação da sã doutrina de falsos ensinamentos. É aquela situação que a maioria das vezes acontece, onde determinados líderes religiosos adaptam a palavra em benefício próprio, deturpando a palavra que consta na própria Bíblia Sagrada. Homicídio, bebedice, intoxicação, embriaguez, overdose. Aleluia, Jesus. Glutonaria, luxúria, festas pagãs, festas desgregadas, excessos abusivos, onde tem orgia e devassidão. Aleluia, Jesus. Excessos e abusos destrutivos e praticados por aqueles que estão fora do reino de Deus. Aleluia, Jesus.
Essas, gente, são as brechas que a maioria das vezes nós damos abertura para que a legalidade daquilo que não é de Deus entra na tua vida. Aleluia, Jesus. Não, a palavra diz assim, ó, não digo essas coisas para que sintam medo, mas para que tenham a consciência do que é um pecado. Aleluia, Jesus. Buscar uma vida com Cristo para não cair em tentação e seu próprio nome no lamaçal do pecado é um direito de cada ser humano escolher. Existem aqueles que parece que adoram estar com seus nomes nas mídias sociais, em fofocas, intriga, traição, roubo, homicídio, assassinato, titita, pessoas que lamentavelmente não têm o discernimento de uma exposição das suas vidas. Aleluia, Jesus. Fechando as brechas do pecado, ela nos dá o direito de viver uma vida justa, com alegria e na paz do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Quando nós confessamos, reconhecemos que somos imundos, pecadores e confessamos os nossos pecados, nós automaticamente estamos reconhecendo que somos pecadores, pedindo a Deus, né, a misericórdia, a piedade sobre as nossas vidas, para poder ter um encontro com Jesus Cristo e também poder nos libertar de tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. E as libertações, elas acontecem de várias maneiras. As libertações, elas acontecem libertação mental, libertação espiritual, libertação de... não sei qual é a palavra correta, é uma subjugação mental, domínio, manipulação mental é a palavra correta. Então, quando nós deixamos que o inimigo venha soprar na nossa mente e nos nossos ouvidos aquilo que nós sabemos que nós não somos, como dizendo, você é um fracassado, é um derrotado, você é um infeliz, você é aquilo outro. Se nós não temos sabedoria de cancelar, repreender tudo isso na nossa mente, é como ter um ninho na tua cabeça e aceitar que o pássaro veio colocar ovos na tua cabeça. Tinha uma pessoa que me dizia para mim que as larvas espirituais é tudo aquilo de ruim que existe no mundo espiritual. Para quem conhece, larvas espirituais são tipos de demônios em formas de larvas com rostos e corpos de demônio, que eles adentram na nossa mente, soprando na nossa mente, na brecha que nós abrimos através do medo, da insegurança, da ansiedade, da depressão, da falta do próprio domínio e controle das nossas emoções. Alimentamos situações, abrimos a brecha e ali o inimigo vem, ele coloca aquela situação ali na tua cabeça. Se tu não tem um controle, tu não te conhece, não tens autonomia quanto às tuas próprias emoções, aí a festa do inimigo, ela tá feita. Aleluia, Jesus. Então eu quero pedir para vocês prestarem atenção no que vocês estão fazendo, comendo, pensando, falando, agindo, murmurando no trabalho, falando mal do patrão, falando da esposa do patrão, falando do colega do trabalho, levando a fofoca para lá e para cá, né? Às vezes saindo, não vou me intoxicar com o mundo, mas eu vou sair. Ele sai da igreja, já sai fumando, vai pro barzinho beber, né? São circunstâncias que nós temos que aprender o que é ser um cristão verdadeiro, né? Não adianta nós dizermos que somos cristãos e não temos uma atitude condizente a um cristão. Então, não é que o cristão tem que ser santo, mas temos que nos santificar, buscando a presença do Senhor todos os dias, para nos tornarmos exemplos para os nossos filhos, exemplos na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade. O que um cristão ele é diferente? Mas como ser um cristão diferente se às vezes a gente não tem maturidade, muito menos sabedoria para tomar atitudes de fazer a diferença? Um cristão, quando ele encontra uma pessoa com uma circunstância que não é agradável aos olhos, ele vai chegar com uma palavra, ele vai chegar com um conselho, ele vai chegar com amor, ele vai chegar conversando, esclarecendo, falando do amor de Deus, falando das escrituras. Lamentavelmente, às vezes, nem todo mundo que se diz cristão está apto a escutar a palavra de Deus e não tem discernimento, uma sabedoria
interpretação da palavra de Deus, porque a maioria das vezes nós interpretamos tudo conforme o nosso bel prazer e como nos convém. E isso tudo é o que dá uma brecha para que a festa às vezes seja feita, e muitas vezes somos mal interpretados por como estivéssemos com espírito de contenda. Você veio trazer divisão, você veio trazer isso, você veio fazer aquilo. Então, às vezes, lamentavelmente, por falta de sabedoria, a gente termina transformando um belo de um diálogo, né, em uma circunstância muito constrangedora. Por isso que é necessário que a gente tenha uma consciência de falar o que é certo no momento certo e evitar falar aquilo que você acha que é correto para aquela pessoa que não tem maturidade espiritual, não tem sabedoria, entendimento e compreensão do que ela está fazendo da vida dela. Porque as perseguições espirituais, as manias que a gente vai pegando no dia a dia, nem sempre é nosso, é tudo aquilo que o inimigo coloca na tua mente. Tem pessoas que vivem com manias de perseguição de tudo que é lado e não se dão conta que já abriram a brecha para o medo, e o medo ele te deixa paralisado, te deixa aplastado, te deixa impelido de seguir teus sonhos, de ter uma vida normal, decidir escolher viver com Cristo, porque o medo ele promove muita coisa, muita insegurança. Então temos que ter a consciência do que é viver em Cristo, com Cristo, porque no momento que você aceita Jesus na tua vida, que começa a buscar, a estudar, certas circunstâncias que a gente abriu, elas vão desaparecendo, porque a gente vai orando e vai clamando e vai pedindo e vai fazendo a nossa parte. No momento que nós fizemos a nossa parte, aí é o momento que a grande diferença da transformação, porque reconhecendo, tomando frente do reconhecimento dos pecados, pedindo perdão, reconhecendo que somos pecadores, orando e clamando, a mudança ela é automaticamente transformadora em nossas vidas, porque aí passamos a ter um conhecimento das escrituras através do estudo e passamos também a ter o discernimento na palavra. Aleluia, Jesus. Então eu convido vocês para orar nesse momento. Amém? Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, aqui, Senhor, é na tua presença, Pai, é no nome de Jesus que eu entro em oração. O Senhor sabe, Pai amado, querido, que é muito difícil estar nesse mundo, Pai, tão tóxico e livre dessa toxicidade, Pai. Senhor amado, que o Senhor possa tocar em nossos corações, que venhamos reconhecer que somos pecadores imundos, Pai, e reconhecer, Pai, que somos falhos, insalubres, Pai, e somos muito indefesos, Senhor. Pai querido, que precisamos do Senhor, Pai, confessar as nossas vidas, Pai, tudo aquilo, Pai, que nos impede de ter na Tua presença, Senhor. É no nome de Jesus, Pai, que eu entrego cada mente e cada coração aqui na Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, manifestar sim, Pai, que o processo pode estar sendo doloroso, Senhor, mas o processo nunca, Pai amado, Pai querido, é para destruir, mas sim é para transformar vidas, modificar e para trazer um renovo na alma e através de uma libertação, trazendo cura, trazendo restauração e libertação também espiritual. Pai querido, poderoso, que o Senhor possa entrar com poder e glória, trazendo as nossas mentes, nossos corações, reconhecendo tudo aquilo que nós fizemos que nos faz perder, Pai, a Tua presença em nossas vidas, afastando-nos, Senhor, por causa, Pai, da nossa insanidade mental, às vezes é física ou até mesmo é espiritual. Santo Espírito de Deus, que a Sua mão de poder possa estar aqui agora, Papai, tocando em mentes, tocando em corações. Santo Espírito de Deus, que o Senhor possa se manifestar, Pai. Usa alguém, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, para que possamos entender e compreender os processos que estamos passando. Pai, que sabemos que o Teu tempo é precioso, Pai. Que o Senhor possa tocar em nossos corações, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro, Pai. Que seja o Teu agir, o Teu querer em nossas vidas, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e que eu entrego vidas em Tuas mãos. Permaneça conosco, Senhor, é no nome de Jesus que eu oro, entrego cada vida em Tuas mãos. Trabalhe em nossos corações, Pai, vem trazendo para nós, Pai, um renovo e uma transformação. Cura e libertação através da confissão dos nossos pecados, Pai. Que possamos escolher caminhar no caminho reto, escolher, Senhor, as nossas amizades, escolher o que vamos falar, que tenhamos o crivo da razão, Pai amado, Pai querido, tudo aquilo que sai da nossa boca, Pai, possamos pensar antes de falar, possamos analisar, Pai, se não vamos ofender, criticar ou murmurar contra a vida do próximo, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, Senhor, olha, Pai, para meu coração, olha para nossa casa, para nossa família, para nossos filhos, Senhor. No nome de Jesus que eu oro, Pai, mostra-nos o caminho reto, sustenta-nos e livra-nos de todo o mal, no nome de Jesus, amém.
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu santo nome.